sou o Gabriel e seja a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, esses são os meus primos, a Pamela e o Douglas, que vieram lá de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul. Eles são meus primos. E hoje eu vim entrevistar eles com umas perguntas da faculdade deles, da profissão deles. Depois a gente vai fazer o Onunga, como eu fiz com o Rafinha e Caninha. E eu tô aqui com o Vinícius, que vai ajudar também a gente, como foi no primeiro episódio da segunda temporada. Vai, bora! Primeira pergunta. Qual a sua área de especialização e por que você escolheu essa área? Boa tarde, pessoal. Obrigado, João, pelo convite para participar do seu programa. Meu nome é Douglas, como o João já falou, sou advogado, trabalho com direito desportivo e direito trabalhista. O meu escritório trabalha para jogadores de futebol e empresários de futebol em alguns clubes. E é isso que eu faço. Então, pessoal, eu sou a Pamela, como o João já apresentou. Muito obrigada por me convidar para participar do seu programa. E eu trabalho também na área trabalhista, com todos os ramos, na verdade, empresariais, né? Mas eu defendo as empresas dentro das perícias médicas dos processos trabalhistas. Segunda pergunta. Há quanto tempo você está atuando como advogado? Eu atuo como advogado há 4 anos e trabalhava primeiro em Porto Alegre e faz 1 ano que eu trabalho em São Paulo, que me mudei para cá, São Paulo capital, e trabalho no escritório em São Paulo. Eu trabalho com o direito como advogada já faz 3 anos, em Porto Alegre mesmo, e desde então continuo na mesma área. Terceira. Quais são os tipos de casos que você costuma lidar? Diversos casos envolvendo desportivo, atletas com problemas com o clube, atletas com problemas com o empresário, empresários com problemas com o atleta ou clube, direito contratual, transferências de jogadores para outros clubes nacionais ou internacionais, processos particulares dos atletas ou dos empresários, seja de família, seja de algum outro caso específico que eles tenham para trazer para o escritório. E é com isso que eu trabalho. Eu lido com os processos trabalhistas somente, e nesses processos trabalhistas a minha empresa ela lida com as perícias médicas, que são as alegações de doença ocupacional, acidente de trabalho, também as perícias técnicas, que são as perícias em que o reclamante pede o adicional de insalubridade ou de periculosidade. Quarta pergunta. Quais são os principais valores e ética profissional? Ser sempre transparente com o cliente, trabalhando da maneira correta, nunca passando o cliente para trás, né? Fazendo o processo da maneira que ele tem que ser feito, não perdendo prazos. E como é o feitio do advogado, da advocacia, né? Dentro dos valores éticos e profissionais que a advocacia estabelece. Como o meu irmão já falou, os princípios que eu sigo, os valores são os mesmos, da transparência, de sempre atender o cliente com a maior ética possível dentro da profissão mesmo, né, com todos os cuidados profissionais e também pessoais ali dentro da área. Bom, quinta pergunta é: como você aborda a comunicação com os clientes durante o processo legal? Eu costumo deixar o cliente sempre a par do que está acontecendo no processo, seja ele uma questão contratual de transferência, seja ele no processo judicial. Cada novidade que tem no processo, geralmente o nosso escritório informa o cliente para deixar sempre ele atualizado dos acontecimentos. Isso, exatamente. Na minha empresa a gente trabalha da mesma forma, sempre mantendo, né, todo o cliente ciente de tudo que está acontecendo no processo e de todas as peculiaridades de cada caso que eles nos trazem. E acho que o mais importante é isso, eles terem conhecimento de tudo que eles acabam nos demandando e que eles não têm o conhecimento técnico. Sexta pergunta. Quais são as suas estratégias para resolver casos de forma eficiente? Nosso escritório trabalha sempre estudando o caso, vendo as peculiaridades no caso concreto, o que o cliente necessita, qual é o objetivo principal da situação do cliente, seja a negociação, seja no processo para resolver questões judiciais,
e a gente adentra sempre no estudo de jurisprudência aplicada ao caso, estudamos muito a legislação, e na questão negocial nós costumamos ajudar o cliente também, junto ao clube, junto ao empresário, junto ao atleta, seja nessas questões diversas que envolvem o direito desportivo. Isso, na minha empresa, na verdade, como a gente trabalha muito com a questão médica e técnica, o que a gente preza muito é a questão, né, qual é a palavra que... A estratégia. A estratégia é tentar, né, minimizar os riscos, na verdade, dentro do exame médico, a gente tentar demonstrar alguma eventual simulação, ou nas perícias técnicas dentro das empresas ali de avaliação do ambiente de trabalho, é demonstrar a realidade fática e não exatamente o que o reclamante às vezes alega, porque às vezes eles distorcem algumas situações. Agora é a 7ª pergunta, e como se mantém atualizado sobre as mudanças na legislação? Sempre que tem mudança legislativa aplicada ao nosso tipo de trabalho, ao nosso caso específico, nós costumamos nos atualizar, fazer cursos, participar de congressos, participar de assembleias, sempre buscando estar sempre atualizado para atender melhor o cliente. Isso, exatamente. Na minha empresa não se difere muito. A gente vai atrás de toda a legislação específica do caso, as normas regulamentadoras, não só a lei em si, e também as questões médicas ali da doença. Então a gente está sempre buscando estudar os casos específicos. 8ª, como você lida com os casos complexos ou desafiadores? Como já bem falamos, nós costumamos estudar bem o caso, estudar muito a legislação e jurisprudência aplicada, estudando sempre os órgãos que vão julgar o processo, ou estudando a legislação do país que o atleta está se transferindo, se for uma questão internacional, né? Uma questão que o atleta está transferindo para a Europa, para a Ásia, a gente costuma estudar a legislação daquele país específica, que a FIFA tem a própria regulamentação, mas o país tem a regulamentação própria, questões trabalhistas, questões cíveis, questões contratuais, e a gente sempre tenta buscar a maior gama de informações para que consigamos entregar o melhor trabalho para o cliente. Isso, exatamente. Eu acho que a gente lida com as questões desafiadoras, principalmente tentando, né, entregar para o cliente o melhor, da forma que for possível dentro dos estudos e também da nossa atuação e argumentação específica ao caso. E a última pergunta pra gente pôr nunca é: como você define o sucesso em um caso? Geralmente é com resultado positivo ou próximo do esperado para a situação. Seja uma questão envolvendo uma questão trabalhista, por exemplo, entre um clube e um atleta, buscar os direitos do jogador para que ele não saia prejudicado, seja uma questão envolvendo o empresário com o clube, empresário com o atleta também, que no caso daqui a pouco não pagou uma comissão. Então a gente avalia o resultado do processo como ele sendo positivo. Se nós tivermos resultado positivo no processo, a gente alcançou o objetivo e esse é o sucesso do nosso escritório. Isso, exatamente. Na minha empresa não se difere muito. A gente, o melhor objetivo, desculpa, como é que é a palavra? Como define o sucesso? O sucesso do caso é exatamente a gente ter o melhor resultado para a empresa, considerando que a gente sempre defende a empresa, né, nesses casos, ou ao menos tentando minimizar os riscos dentro da atuação. Se é uma perícia de acidente de trabalho, a gente tenta minimizar os riscos demonstrando que do acidente ele não restou com nenhuma sequela, se é uma questão de doença, que a doença não decorre das atividades que ele desenvolvia, e dentro de uma perícia técnica de insalubridade ou periculosidade, caso a gente não consiga demonstrar que não existia aquela exposição, tentar ao menos reduzir o período que a gente precisa pagar para o reclamante. Agora, bora pra parte mais de boa, que agora a gente vai poder participar, que é a parte do eu nunca, que eu também vou participar. Também vai? Vou. Agora, Gui, pega o negócio, para de comer um pouco. E, ó, é um apagador, tá? Porque o pessoal não veio. Primeira pergunta. Saúde. Amém. Amém. Vai ter pra tua, saúde.
ti. Tu tem que responder. Aí eu vou automático. Tu consegue ficar... Ali. Ó, Uhum. Ele vai levantar a plaquinha, né? vai, né? Tó. Na minha cama, velho. Nossa. Tá até nojo. Primeira pergunta. Eu nunca pintei o cabelo de alguma cor estranha. Foi? Pode. 3, 2, 1 e... Eu já. Dá pra mostrar? Tá aparecendo no vidinho. Que cor? Acho que foi... Eu já pintei de Amarelo. amarelo. Amarelo com verde. Por causa do Brasil. Isso não é estranho. Pintei É. de roxo. Estranho, sim. Então, eu... Você- Aqui, ó. Eu já pintei de roxo em algum lugar. Roxo. Em algum lugar é ótimo. Onde é que tu já viu? Eu- Eu não sei, acho que foi na escola, não sei, foi Ah, aqui em tá. casa. Deixa assim. Segunda pergunta, eu nunca cantei um karaokê na frente de várias pessoas. Vai, eu já, Eu já. Eu nunca. na casa de tia. Vai, próximo. Eu nunca apareci na TV. Vai. Tô escrevendo ainda. Eu já. Eu nunca. Eu nunca. Só famosa aparece na TV. Não é? Quarta, eu nunca passei mal em um parque de diversão. Vai, eu já. Eu já. Nem eu. Eu já. A Lu, se tivesse aqui também. Pois é. Na Disney. Eu nunca corri da polícia. Vai, eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Que bom, todo mundo tá dentro das leis, né, pessoal? É. Acabamos com a legislação. Eu nunca pedi dinheiro no sinal, no semáforo, no pisca verde, pisca vermelho. Semáforo sinaleira no É. sul. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. já. Por quê? Na formatura da escola. Eu nunca também. Sétima, eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem. Nem mando mensagem direito. 3, 2, 1 e vai, eu já. Eu já. É bom ele Só ficar o quieto, Willy. né? É. É bom ele não falar o quê. Melhor não dizer pra quem. Pra quem, pra quê, o quê? Eu nunca levei um tapa no rosto. Um, e 2, e 3 e já! Eu já. Eu já. Todo mundo. Bata, tem que rever nossas relações aí. É. Eu nunca dei um tapa no rosto de alguém. Não precisa nem ter apagado. É. Foi? Foi, eu já. Eu já. Todo mundo também. Acho que a gente tá meio violento, pessoal. Eu nunca participei de uma briga. Foi? Foi, eu já. Eu já. Eu já. Eu acho que o pessoal tá meio brabo por aqui, gente. Próximo. Eu nunca chorei no transporte público. O que é público mesmo? Público? É um Público. ônibus. Ônibus, um... Sei. Você tava Foi? esquecendo. Foi, e eu já. Eu nunca Eu entrei, nunca. perdão. Eu já. Nunca. Eu já. Não, Eu nunca. Num ônibus. Eu nunca passei eu passei mais de 2 dias sem tomar banho. 2 não, 1 sim. Vai, eu nunca. Eu nunca, graças a eu Deus. nunca. Eu já, Ai, o que Douglas. porquice. No quartel, gente. Que gente porca. No campo do quartel. Não tinha chuveiro no campo.
13ª pergunta. Eu nunca olhei no celular de alguém sem que a pessoa soubesse. Foi? Não queria estar respondendo, mas beleza. Vai, eu nunca. Eu já. Eu já. Eu já. Também? Tu já, guri? Eu já, dentro do ônibus, eu fico olhando as conversas das pessoas. Meu Deus. Eu já vi o do João. Que coisa feia. Ali no WhatsApp dele. Tu lê as mensagens dele? Dá Só pro não tem papo. na conta da Michelle, que eu não deixo. Quem é a Michelle? Diretora pedagógica da minha escola. Ah, tá. Eu nunca fui demitido. Foi? Foi. Eu já me demiti uma Eu vez. já. Eu já Não. me demiti. Não, daí Eu eu já nunca. me demiti também. Quando Não, foi não, a então eu nunca não. Tá, Qual? E o Douglas já? Já. vai, o Douglas já? Aham. Já? Nunca. Eu nunca. Nunca. Eu me demiti só. Eu também nunca. Não, eu eu só me tô demiti. brincando. Eu me demiti só. E a última Hum. eu nunca dormi na rua. Pensando nela. Foi? Foi, eu nunca. Graças a Deus, ninguém precisou dormir na rua, gente. Então, foi isso. Essa entrevista foi maravilhosa. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Pamela. E obrigado, Douglas. Muito Nós obrigada. agradecemos o convite. E, Vinícius, o que eu volto a falar? Deixa lá, se inscreve no canal. Não, não fala pra mim, fala pra lá. Tá, deixa lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Isso aí, pessoal. Deixa o like lá. Vai, Vinícius. Ah, não dá pra... Tchau, gente. Obrigado. Fui.